Ana tem 63 anos. Toda noite, quando a casa fica em silêncio e ela tenta descansar, sente como se pequenas agulhas espetassem a planta dos pés. Ela atribui ao trabalho, ao cansaço acumulado, à idade. É normal, pensa, todo mundo sente alguma coisa. Mas numa tarde de terça-feira, voltando da farmácia do bairro onde mora há 30 anos, ela para no meio da calçada e não consegue lembrar qual rua a leva de volta para casa. 5 minutos de pânico silencioso. O pensamento que ela nunca havia dito em voz alta finalmente aparece com clareza: está começando. É assim que começa a demência. A memória volta. Ela caminha para casa. Mas o medo, esse fica. Ela vai ao médico. Fazem um exame de sangue completo. O resultado chega: vitamina B12 de 400 pg/ml. Normal, diz o médico. É estresse. São os primeiros sinais da idade. Pode ficar tranquila. Ana volta para casa aliviada. Mas a realidade era outra. Ela já estava desenvolvendo um dano neurológico silencioso, e o exame de sangue convencional não tinha como revelar isso. Eu sou a doutora Clarice, tenho 15 anos de experiência em clínica geral e medicina de família, e o que aconteceu com a Ana acontece com milhares de brasileiros todo dia. Não porque o médico errou, mas porque o exame que pedimos não mede o que realmente importa dentro das células. Neste vídeo vou te mostrar qual foi o exame que salvou a memória da Ana e que quase ninguém solicita. Quais medicamentos do dia a dia estão roubando sua B12 em silêncio sem que ninguém te avise? E como saber se esse cansaço que não passa tem relação com a vitamina B12 ou com outra causa? Mas antes de responder qualquer uma dessas perguntas, preciso te mostrar o que essa vitamina faz no seu corpo, porque sem entender isso, o risco da Ana não faz sentido nenhum. A vitamina B12 tem 3 funções insubstituíveis no seu corpo. A primeira é fabricar os glóbulos vermelhos que transportam oxigênio para cada célula. A segunda, e esta é a mais importante para entender o que aconteceu com a Ana, é construir e manter a bainha de mielina, a camada protetora que envolve cada nervo do sistema nervioso. A terceira é participar da síntese do DNA presente em cada célula do corpo. Imagina os nervos do seu corpo como cabos de fibra óptica instalados dentro das paredes de um edifício. Cada cabo tem uma camada protetora que isola o sinal e garante que ele chegue de um ponto ao outro sem falhas. A vitamina B12 é o material que constrói e mantém essa camada. Quando a B12 começa a faltar, a camada vai se adelgaçando lentamente milímetro por milímetro mês após mês. Primeiro surgem as interferências, formigamento, dormência, sensações estranhas nos pés e nas mãos. Depois vem a perda de sinal, lapsos de memória, dificuldade de equilíbrio. Se o processo continua por tempo suficiente, o cabo queima, e não existe reparo para o que foi destruído. Agora vem o dado que muda tudo. O corpo humano não consegue fabricar vitamina B12 por conta própria. Dependemos completamente da dieta ou de suplementos para obtê-la. Mas o fígado armazena reservas que duram de 3 a 5 anos antes de se esgotarem. Isso parece uma boa notícia. Não é. Significa que você pode estar perdendo B12 todos os dias durante anos, sem um único sintoma visível. E quando os primeiros sinais finalmente aparecem, o dano silencioso já está instalado há muito tempo. A face boa: se identificado cedo, a recuperação é possível. A face ruim: quanto mais tempo o déficit persiste, mais difícil, e em alguns casos impossível, se torna reverter o dano. E isso nos leva de volta a Ana, e a uma pergunta que ela nunca havia considerado: se ela comia bem, por que o corpo dela estava deixando de absorver a vitamina de que precisava? A resposta começa antes de qualquer sintoma, e dentro de um processo que ocorre sem aviso. A partir dos 50, 55 anos, o estômago produz progressivamente menos ácido clorídrico. Parece um detalhe técnico. Não é. A vitamina B12 dos alimentos, carne, peixe, ovo, laticínios, não chega ao intestino de forma livre. Ela viaja presa a proteínas, como um passageiro com o cinto travado. O ácido do estômago é o que solta esse cinto e libera a vitamina para ser absorvida. Se o ácido diminui, o cinto não se solta. A B12 passa pelo intestino intocada e é eliminada sem nunca chegar às células. Você pode comer bem todos os dias e ainda ter déficit de B12. O problema não está no que você come.
está no que seu intestino consegue absorver. O corpo precisa de apenas 2,4 microgramas de B12 por dia, uma quantidade microscópica. Mas ela precisa realmente chegar até as células. Se o mecanismo de absorção está comprometido, uma dieta perfeita entrega zero. Se você tem mais de 50 anos, come bem e ainda assim se sente cansada sem explicação, não é fraqueza. É biologia. Você toma algum protetor gástrico? Há quanto tempo? Conta nos comentários porque o que vamos ver agora vai fazer muito mais sentido com essa informação. E era exatamente o contexto de Ana. Há 10 anos, ela tomava omeprazol todos os dias, um medicamento prescrito pelo médico, que ela nunca havia questionado. O que esse protetor gástrico fazia com a absorção da B12, é o que vamos entender agora. Se 10 anos de omeprazol foram suficientes para comprometer a absorção de B12 da Ana, o que acontece com as milhões que tomam esse medicamento sem saber desse risco? O omeprazol, o pantoprazol, o lansoprazol funcionam reduzindo o ácido do estômago, e a B12 dos alimentos precisa desse ácido para ser liberada. Imagina um furgão blindado, a proteína alimentar carrega a B12 com as portas trancadas. O ácido gástrico é o maçarico que abre esse furgão. Os protetores gástricos enfraquecem o maçarico. O furgão passa, as portas não abrem por completo, e a B12 atravessa o intestino sem ser absorvida. Quando a Ana foi ao médico, ninguém perguntou sobre o omeprazol. 10 anos de absorção comprometida, sem que nenhuma conexão fosse feita. A metformina, o medicamento mais prescrito para diabetes tipo 2 no Brasil, também interfere com a absorção de B12 em uma proporção relevante de quem a usa por anos. O risco silencioso, cansaço, formigamento, névoa mental, os sintomas do déficit de B12, se confundem com os próprios sintomas do diabetes mal controlado. Os dois problemas coexistem, e o segundo fica invisível por trás do primeiro. Há uma terceira causa mais grave, a anemia perniciosa. Nessa condição autoimune, o sistema imunológico destrói as células que produzem o fator intrínseco, a chave que abre a porta de entrada da B12 no intestino. Sem essa chave, não importa o quanto você coma nem quantas pastilhas tome, a vitamina simplesmente não consegue entrar. Suplementação injetável de por vida é a única saída. E uma surpresa que a maioria não espera: vitamina C em doses altas pode interferir com a absorção de B12 quando tomada ao mesmo tempo. A precaução é simples, um par de horas de intervalo entre os dois, mas raramente alguém avisa. Se você usa algum medicamento crônico há mais de 2 anos e nunca avaliou a B12, essa é uma pergunta que vale levar à próxima consulta. Mas aqui está a parte que mais me preocupa como médica: a Ana fez o exame de B12. O resultado foi 400, dentro do intervalo considerado normal. E mesmo assim, o dano neurológico já estava acontecendo em silêncio. Como um exame pode mostrar normal enquanto os neuroníons são prejudicados? É isso que vamos entender agora. O exame de B12 da Ana mostrou 400 pg/ml. O laboratório marcou, dentro do intervalo de referência, normal. Mas como um exame pode dizer normal enquanto os nervos se deterioram? A resposta está no que o exame convencional mede e no que ele ignora. O exame padrão soma toda a B12 que circula no sangue, a ativa, que as células conseguem usar, e a inativa, presa a proteínas carreadoras, indisponível. O total parece adequado. As células ficam sem receber. Imagina uma cidade com centenas de caminhões circulando pelas ruas. Pela câmera de tráfego, tudo parece perfeito movimento, fluxo. Mas nos depósitos espalhados pela cidade, os pacotes não chegam. Os caminhões circulam, as entregas não. O exame convencional de B12 é essa câmera, vê os caminhões, não verifica se os pacotes chegam. O resultado 400 parecia ótimo de fora. Mas as células da Ana estavam recebendo quase nada. Entre 200 e 400 pg/ml existe o que chamamos de zona cinza. Muitos laboratórios consideram esse intervalo normal. A pesquisa mostra que sintomas neurológicos podem aparecer exatamente nessa faixa. O exame da Ana estava em 400, dentro do normal no papel, insuficiente para os neuroníons. Quando há sintomas e resultado na zona cinza, 2 exames revelam o que o convencional esconde: o ácido metilmalônico e a homocisteína.
Ambos se elevam quando há déficit funcional dentro das células, mesmo com B12 no sangue aparentemente aceitável. Não são pedidos de rotina para todo mundo, mas quando o médico tem dúvida clínica, fazem a diferença entre tratar a tempo ou deixar o dano avançar. Quando pedimos o ácido metilmalônico da Ana, o resultado estava elevado. O exame comum dizia que ela estava bem. O exame real dizia que ela estava em risco. Se você toma omeprazol ou outro protetor gástrico e quer entender o que ele faz ao seu estômago a longo prazo e como sair dele sem sofrer o efeito rebote, deixei o link para esse vídeo aqui. Assiste depois de terminar este. Agora que entendemos como o déficit se esconde e como revelá-lo, a pergunta seguinte é imediata: o que fazer com esse diagnóstico? Quanto de B12 repor em qual forma e por quanto tempo? Agora você entende o risco. Mas entender sem saber o que fazer é angústia sem saída. Vamos ao protocolo. O corpo precisa de apenas 2,4 microgramas de B12 por dia, uma quantidade quase invisível. Então por que os suplementos terapêuticos contêm 500, 1.000, 2.000 microgramas? Uma diferença de 800 vezes. Não é exagero. É matemática. A absorção de B12 por via oral funciona por dois mecanismos. Um ativo, que usa o fator intrínseco, é eficiente mas tem capacidade limitada, e um passivo, por difusão, que não depende do fator intrínseco mas capta apenas 1% do que você ingere. Quando a absorção ativa está comprometida, como acontecia com a Ana, o corpo depende do mecanismo passivo. 1% de 2.000 microgramas são 20 microgramas absorvidos, suficiente para reconstituir as reservas mesmo com a absorção gravemente prejudicada. A dose alta não é perigosa. É a solução matemática para um sistema quebrado. A forma depende da causa e da gravidade. Pastilha oral em dose terapêutica funciona bem quando o problema é principalmente ingesta insuficiente e a absorção intestinal está preservada. A via sublingual, pastilhas ou gotas que se dissolvem sob a língua e absorve pela mucosa oral sem depender de ácido gástrico nem de fator intrínseco, sendo uma opção válida para déficits moderados e manutenção. A injeção intramuscular é necessária quando há dano neurológico já estabelecido, cirurgia gástrica importante ou anemia perniciosa confirmada, situações em que a absorção oral não é suficientemente confiável e a reposição rápida é prioritária. 2 mitos que precisam ser desativados. Primeiro, a cianocobalamina contém cianeto e é perigosa. Não procede. A quantidade é biologicamente irrelevante, seu próprio metabolismo produz mais cianeto internamente a cada dia do que há em qualquer pastilha. É a forma mais estudada de B12, com décadas de uso e perfil de segurança consolidado. Se o médico indicou cianocobalamina, não mude por medo do cianeto. Segundo, as gominhas de B12 são equivalentes às pastilhas terapêuticas. Também não procede. As doses são muito mais baixas e a variação entre marcas é maior. Para corrigir um déficit confirmado, pastilha ou sublingual em dose terapêutica é o caminho. Você toma gominhas achando que está se suplementando de verdade? Conta nos comentários, essa confusão é muito mais comum do que parece. Por quanto tempo? Se a causa foi corrigida, dieta melhorada, medicamento suspenso, a suplementação pode ser temporária. Se a causa é estrutural, anemia perniciosa, cirurgia gástrica importante, doença intestinal crônica grave, a suplementação é indefinida. Parar sem resolver a causa significa que o fígado volta a esvaziar as reservas, os sintomas retornam, silenciosamente, talvez anos depois. Mas antes de tudo isso, você precisa saber se está em risco. E para isso precisa reconhecer os sintomas, incluindo um que carrega o medo que muita gente tem em silêncio, mas quase ninguém diz em voz alta. Os primeiros sinais raramente aparecem de forma dramática. Chegam devagar, à maneira de coisas que se normalizam antes de serem reconhecidas como problemas. Um cansaço que não melhora com o descanso, você dorme, acorda, e a exaustão ainda está lá. Uma sensação de fraqueza geral que você atribui à rotina, à idade, ao estresse. Dificuldade para se concentrar em tarefas que antes faziam parte do seu dia com facilidade. E depois, mais tarde, formigamento ou dormência nas mãos e nos pés, especialmente à noite, como Ana sentia na planta dos pés, toda noite, enquanto tentava dormir. Às vezes martontos ao levantar depressa.
Em alguns casos, a língua fica lisa, avermelhada e dolorida, um sinal que orienta muito o médico quando aparece junto com os outros. O perfil de risco é preciso, mais de 55 anos com qualquer uma das 4 causas que vimos, com sintomas que duram meses e que você está atribuindo à passagem do tempo. Se você está ouvindo isso e pensando, espera, eu tenho esse cansaço, esse formigamento, essa névoa mental, mas achei que era normal para os meus 60 anos, que era da idade, que todo mundo passa por isso, eu quero que você respire fundo agora. Porque o que vou dizer a seguir é a coisa mais importante deste vídeo. Eu vou nomear o medo que muitas pessoas carregam em silêncio e quase nunca dizem em voz alta. Quando alguém começa a esquecer nomes, a perder o fio de conversas, a se desorientar em lugares conhecidos, o primeiro pensamento que aparece, quase sempre em silêncio, é: estou desenvolvendo demência. Esse medo é compreensível. E não é sempre incorreto. Mas também não é sempre correto. O déficit de vitamina B12 pode produzir um quadro de deterioração cognitiva que imita clinicamente os sintomas iniciais da demência: falhas de memória, lentidão mental, dificuldade para seguir o raciocínio, mudanças de humor e irritabilidade. Isso tem um nome: encefalopatia por déficit de B12, e a diferença fundamental em relação ao Alzheimer verdadeiro não é pequena. É a diferença entre um problema tratável e um problema irreversível. O deterioro cognitivo causado por déficit de B12 pode se reverter se tratado a tempo. Por isso, antes de assumir qualquer outro diagnóstico, descartar essa causa é a primeira coisa a fazer. Uma analítica com B12, folato e hormônios tireoidianos, porque todos podem imitar demência, é o passo inicial. A B12 também participa da síntese de serotonina e dopamina, os neurotransmissores que regulam o estado de ânimo, a motivação e a resposta ao estresse. Quando a B12 é escassa, essa síntese pode ser afetada. Estudos mostram que pessoas com depressão têm com mais frequência níveis baixos de B12 ou de folato. Isso não significa que o déficit causa depressão diretamente, mas significa que se alguém tem depressão e também tem déficit de B12, tratar o déficit faz parte do tratamento completo. Não é substituto. É uma peça que não pode ficar de fora. Quando Ana recebeu o diagnóstico correto e começou o tratamento, aquele pânico de 5 minutos perdida no próprio bairro deixou de acontecer. O medo silencioso, o que ela nunca havia dito em voz alta, esse também foi embora. Mas o dano poderia ter sido permanente se o tempo passasse mais. Se você tem esses sintomas e estava atribuindo a idade, conta nos comentários. Você não está sozinha. E agora que sabemos identificar os sinais e nomear o medo, só resta uma coisa: o que fazer, concretamente, a partir de amanhã. Se você toma omeprazol, pantoprazol ou outro protetor gástrico há mais de 2 anos, na próxima consulta, peça que o médico avalie a B12. Se você usa metformina para diabetes, a mesma orientação: B12 deve ser monitorada junto ao controle glicêmico. Se você tem mais de 60 anos e não dosou B12 nos últimos 2 anos, é hora de perguntar. E se você tem cansaço persistente, formigamento, névoa mental ou falhas de memória que você vem atribuindo à idade, não atribua mais. Peça ao médico que avalie a B12 com ácido metilmalônico, não só o exame convencional. Nenhum desses passos exige autodiagnóstico. Todos apontam para a próxima consulta que você já vai ter. A Ana começou com um ciclo de injeções intramusculares em doses altas. Depois passou para manutenção com B12 sublingual. Semanas mais tarde, o formigamento noturno foi recuando. A desorientação desapareceu. Ela voltou a caminhar pelo próprio bairro sem aquele medo que carregava em silêncio. Não foi um milagre. Foi um problema real, tratável, que finalmente alguém buscou e identificou. O que a Ana recuperou não foi algo extraordinário. Foi simplesmente o direito de funcionar. Tudo o que mostrei aqui tem base em evidências, mas o diagnóstico e o tratamento são decisões médicas individuais. O que você pode fazer amanhã é levar essas perguntas ao seu médico, não para resolver sozinha, mas para não sair da consulta sem as respostas certas. Se você toma omeprazol há anos e quer entender o que ele faz ao seu estômago a longo prazo, deixei o link para esse vídeo aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que usa protetor gástrico há anos e nunca avaliou a B12, pode ser a coisa mais importante que você faz por essa pessoa hoje. E conta nos comentários, qual dos 4 pontos se aplica a você? Um abraço.
Cuide-se bem.